Sejam todos bem-vindos, queridos, vocês que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Esta é uma igreja para você e a sua família, um lugar de gente imperfeita, de projetos inacabados, mas tenha por certo, estamos caminhando para ser como Jesus todos os dias. Esse é o nosso grande objetivo, ser parecidos como Jesus. Queremos dar as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha no Facebook e também aqueles que nos ouvem pelo YouTube. Entre lá no YouTube e compartilhe também a palavra de Deus com outras pessoas. Nós, durante esse tempo, estamos numa série de mensagens que temos chamado de Entre a Restauração e a Conquista. Estamos estudando os 2 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Neemias, há uma ênfase na restauração e na liderança, e também estamos estudando Josué, aprendendo princípios também que nos levam a experimentarmos as conquistas de Deus. A ideia é nós ouvirmos o que a Bíblia nos fala sobre princípios de como enfrentamos os desafios da nossa vida. Algumas lições e princípios temos aprendido nos últimos tempos, nas últimas semanas. Eu quero relembrar alguns deles para você. Por exemplo, aprendemos que as pessoas que realizam sonhos devem esperar por oposição. Algumas pessoas, algumas vezes na nossa jornada espiritual, acreditamos que quando algo é de Deus, tudo vai dar certo. Amém? Não, misericórdia, não é verdade, né? Às vezes nós pensamos que se há uma dificuldade é porque não é de Deus. E se o caminho aparece bem, fácil, agradável, sem tempestade nenhuma, então é porque é de Deus. Às vezes os crentes ou as pessoas aprenderam a dizer porta fechada não é de Deus. Porta aberta é de Deus. Não vá por aí não, queridos. Muito cuidado com isso. A Bíblia diz que Satanás se disfarça até de anjo de luz para enganar a muitos. E também a Bíblia diz que o pastor que nos leva pelos pastos verdejantes é também o pastor que nos leva pelos vales da sombra da morte. É o mesmo pastor, viu? Não é outro não, é o seu pastor. Então você tem que ter cuidado e compreender, diante de uma dificuldade, volte-se para Deus. Escute o que Deus tem a dizer para você. Nos sonhos de Deus, você vai enfrentar oposições. Aprendemos também que as pessoas que realizam sonhos esperam pelo momento oportuno. Você pode ouvir a voz de Deus, mas ouvir o que Deus está querendo fazer ou fazendo ao seu redor não é necessariamente o tempo que você tem que responder. Você, quando olha para a palavra de Deus, existe um momento quando Deus fala. Se você for a ver a história de Abraão, Gênesis 12, Deus falou para ele: farei de você uma grande nação, farei de você pai de multidões. Deu uma promessa, mas levou 25 anos para Deus cumprir esta promessa. Quando Davi foi ungido rei, até ele se tornar rei, levaram 12 anos. Depois que o apóstolo Paulo ouviu: eu vou te ensinar o que é necessário você sofrer por causa do meu nome, escolhido como apóstolos dos gentios, ele não se tornou aquele apóstolo que você vê nas escrituras, no livro de Atos e nas cartas deles imediatamente. Levaram 12 anos para ele começar a ser um instrumento de Deus. O nosso Senhor Jesus começou seu ministério com 30 anos. Então quero que você entenda que existe um momento certo. Você deve orar também qual é o tempo. Além disso, as pessoas que realizam sonhos avaliam a situação real. Elas avaliam. Não é falta de fé você avaliar.
você tomar decisões pelas circunstâncias é perigoso. Mas você também não perceber e não entender qual é a situação que você está enfrentando para montar estratégias adequadas e viver princípios corretos também é fundamental dentro de viver sonhos. Aprendemos que as pessoas que realizam sonhos se identificam com as pessoas e com os seus problemas. Os sonhos de Deus visam abençoar pessoas e não apenas algo para você. As pessoas que realizam sonhos não escondem a seriedade do problema. Eles não vivem uma ilusão. Eles não transferem as suas responsabilidades. Elas não estão vivendo em negação. Elas enfrentam um problema. Elas sabem que as questões são sérias. Mas você vai ver a glória de Deus no meio dos problemas. Jesus já nos alertou disso em João capítulo 16, versículo 33. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele não escondeu de nós uma realidade de aflição. Ele só nos disse que Ele estaria conosco e que nós poderíamos vencer se nós não desanimarmos, como a irmã Eliane acabou de ler para nós também. Que mais? As pessoas que realizam sonhos encorajam com seu testemunho pessoal. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. As pessoas que realizam sonhos respondem à oposição com rapidez e firmeza. Sobre oposição, eu vou pregar uma mensagem só sobre isso. Semana que vem, você não pode perder. Pelo mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário, aqui você vai aprender sobre como lidar com a oposição e com as críticas. E hoje, pastor, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o desafio de lidar com pessoas. Desafio de lidar com pessoas. Lidar com gente é uma maravilha. Eu acredito que não há forma onde ferramenta que Deus mais use para a gente crescer e para nos moldar do que lidar com gente. Perguntaram para certo pastor se ele gostava e como ele se sentia no ministério. Ele disse que ele amava pregar e achava o ministério maravilhoso. A única coisa que ele não gostava era das ovelhas. Dava muito trabalho. Lidar com pessoas é uma arte, gente. Ninguém, aprende naturalmente a lidar com as pessoas. O capítulo 3 do livro de Neemias, que eu quero que você abra sua Bíblia, ou seu aplicativo, porque há versículos que não vão aparecer, que eu quero que você tenha contato. Neemias capítulo 3 é o tipo de passagem que qualquer leitor da Bíblia dá aquela pulada, sabe? É aquela passagem que alguns de vocês usam quando estão com sono, porque começa a ler fulano de tal construiu não sei o que, construiu aquilo, igual aquelas genealogias, fulano de tal, filho de Beltrano, de Ciclano, aí você diz assim, não tem nada de Deus para eu entender naquele negócio, vou pular. Aí você pula não. Eu confesso para vocês, não sou muito diferente de vocês, eu gosto de pregar expositivamente. Pregar expositivamente significa ir caminhando na Bíblia. Quando a gente chega numas passagens como estas, o pregador diz assim, Jesus, tenha misericórdia, vou falar o quê dentro desse texto, Capítulo 3 de Neemias. Vocês acreditam que foi a mensagem mais poderosa que Deus já ministrou no meu coração como pastor? Neemias capítulo 3, até hoje. É uma das mensagens da qual mais tem impactado a minha vida nos últimos 20 anos do ministério pastoral. Aprendi em Neemias capítulo 3. E eu quero compartilhar sobre esta mensagem com você. O sucesso, queridos, nunca é um espetáculo de um homem só. Nunca é um espetáculo de um homem só. Eu tenho compartilhado com você que a vontade de Deus e os sonhos de Deus você não vai viver sozinho. Eles são para viver coletivamente. A vontade de Deus, ela é ampla e você faz parte dentro deste processo. Aquilo que Deus está fazendo em sua vida, ao seu redor, não é algo só pensando em você.
O que Deus está pensando é o reino. Aquilo que Deus estava fazendo em Abraão, Ele não estava pensando na família dele. O que Deus tinha em mente era uma nação, era um povo, era um reino. O que Deus estava fazendo na vida de Pedro, não era pensando na vida dele, era pensando no reino. O que Deus estava fazendo na vida do apóstolo Paulo, não era algo para o apóstolo Paulo. Ele estava pensando na igreja do Senhor por gerações e gerações. O que Deus está fazendo na sua vida e ao seu redor, não tem a ver com você. Tem a ver com o seu reino. E viver os planos de Deus, nós vivemos isto na coletividade. Por isso, quero desafiar você a experimentar. John Maxwell diz que o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Jack Weck diz que os líderes se empenham para que as pessoas não só compreendam a visão, mas também para que vivenciem e a respirem. O pastor Bill Hybels diz que visão é um quadro do futuro que gera paixão e que as pessoas se envolvem para viver isto. Neemias, ele tinha um chamado de Deus, ser um instrumento de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém e com ela também restaurar uma identidade de uma nação destruída. Um fracasso do passado, 90 anos tinha se passado, tinha havido frustrações, e depois de 120 anos, ele foi chamado para conduzir o povo a reconstruir. Eles tiveram que romper com o fracasso do passado, como a irmã Eliane ministrou semana passada, do mesmo jeito, do princípio da conquista, a restauração também. Você ouviu semana passada que atravessar o Rio Jordão significava rompa com o passado. Deixe o fracasso para trás. Neemias, ao reconstruir os muros, houvera também uma tentativa frustrada, registrada em Esdras, capítulo 4. E eles tinham que romper também com os fracassos do passado. É difícil quando você vai conduzir pessoas e elas viveram questões que não deram certo. Geralmente a gente diz assim, não vai dar certo. Eu já tentei. E ali você precisa perceber que Deus sempre traz coisas novas. Deus sempre está querendo fazer coisas novas. Este capítulo 3, queridos, o irmão André, chamado o contrabandista do Senhor. Por que ele é chamado disso? Porque na época da perseguição comunista, onde era proibido o evangelho, Bíblia, então, ele exportava ou levava Bíblias contra a lei. Há muitas histórias delas. Uma que eu mais gosto de ouvir é que uma das vezes, quando ele está atravessando, tem uma guarda, e aí ele tem um monte de Bíblias num fusquinha dele, e ele faz uma oração, porque ele ia preso e poderia ser morto. Ele diz assim, fecha os olhos dele, Senhor. Os soldados abriram e diz que disseram, corre logo porque esse alface vai estragar. Não sei se é verdade, mas é uma das histórias que eu gosto de ouvir. O irmão André, ele tem também um comentário de Neemias, no capítulo 3, e ele faz uma divisão em 3 partes do livro, deste capítulo de Neemias. Ele diz assim, que as partes se dividem com a expressão, junto a ele, Neemias capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Outra expressão que aparece é depois dele, do versículo 16 e 31. E também a expressão entre. Então você percebe estas frases aparecendo o tempo todo. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu dividi em 4 blocos. Primeira delas. Primeiro, para você liderar pessoas, influenciar, mover equipes e relacionar-se, eu quero só abrir um parênteses aqui. Talvez você pode ter a impressão de dizer assim, essa mensagem é só para a liderança, pastor. Não é não. Eu quero dizer, se você convive com pessoas, é para você. Você pode não liderar numa empresa, num emprego, no ministério, na igreja, mas se você tem uma família, você tem já um esposo, uma esposa, um filho, estes princípios se aplicam a você. A questão é você entender como você vai se relacionar com pessoas. Então, primeiro princípio,
Primeiro, mova o coração das pessoas. Depois, mova as mãos delas. Quero resumir a mensagem numa frase só. Se você esquecer toda ela e não esquecer desta, já ganhou o dia. Eu quero te dizer uma coisa. As pessoas primeiro precisam ser tocadas no coração. Depois você a chama para servir. As pessoas que vão seguir você, ou que mais você vão te servir, ou você vai conduzi-las, são as pessoas que você cuidou delas. São aquelas que você se importou. Estas serão as pessoas que você vai contar com elas. Importe-se sempre. Agora, como, pastor, eu vou mover e tocar o coração das pessoas? Algumas coisas nós aprendemos com Neemias. O primeiro delas, primeiro princípio, nós vemos em Neemias 2:18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei me tinha dito? Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então, complete ali. Conte às pessoas o que Deus está fazendo em você, por meio de você e ao redor de você. Lembre-se que a ênfase é Deus. A ênfase não é você não, tá bom? Não é para você ficar falando de você. É para você ficar falando do Deus que está agindo. Ele. Conte às pessoas. Que mais? Trate as pessoas pelo nome. Trate as pessoas pelo nome. Quando eu falo tratar as pessoas pelo nome, não estou me referindo apenas a um nominativo substantivo. Não estou falando apenas do Leandro, Gilson, Gabi, Débora. Não. Quando eu falo trate o nome pelas pessoas, é o básico você saber o nome delas. Mas eu estou falando, conheça quem elas são. As características delas. O que elas gostam, o que elas não gostam. Saibam as qualidades delas. Não trate todas as pessoas do mesmo jeito, porque elas não são iguais. Se você é pai, mãe, tem mais de um filho, você sabe que eles comem a mesma comida, ouvem as mesmas coisas, dormem no mesmo lugar, não tem muita coisa diferente, mas eles são diferentes. Cada um tem o seu jeito. Se você quer tocar o coração dos teus filhos, você precisa tratá-los de acordo com aquilo que eles são. Há filhos que gostam de coisas diferentes, se movem por questões diferentes. E isto requer uma habilidade. Para você conhecer as pessoas por este nome, deste jeito, você precisa se importar, conversar, fazer perguntas certas. Neemias registrou tanto nome aqui, gente. Sabe por quê? Porque Neemias sabia o nome dos seus cooperadores, o que deviam fazer, onde deveriam trabalhar. Neemias os tratou como pessoas e não como objetos. Eu já trabalhei em escolas que eu estou ouvindo em escolas que os professores nem pelo nome mais chamam pelo número. Número 5, presente. Número 6, presente. Perdemos a nossa identidade, que nós somos considerados só números às vezes. Não, por favor, chame pessoas pelo nome. E cuidado o nome que você está dando às pessoas. Ou o chato, né? Ou o terrível, o danado, o maconheiro, o noia. Aí você está criando outro tipo de nomes. Que nome você está dando a elas? Às vezes nós damos nomes às pessoas que elas não deveriam carregar. Alguns de nós precisamos até lutar com um anjo para Deus mudar o nosso nome, porque tem algumas coisas sobre nós que precisam ser transformadas. Só os crentes estão entendendo, né? Jacó significava enganador. Ele lutou com um anjo, o anjo abençoou e mudou o nome dele, chamou-se Israel. E a partir daquele momento, ele deixou de ser uma pessoa e se tornou uma nação. Aleluia. Essa hora os crentes têm que vibrar, gente. Essa hora você tem que falar, aleluia, glória a Deus. Sinto falta às vezes de um ambiente pentecostal. Mas tudo bem, vamos lá, eu empolgo demais. Encoraje as pessoas, proporcionando um ambiente seguro. Encoraje
as pessoas, proporcionando a elas um ambiente seguro. Pastor, que negócio é de ambiente seguro? Te dão uma dica que vale 500 contos. Eu pagaria por essa dica 500 reais de boa, falo honestamente para vocês, dizendo claramente o que você espera delas e o que elas podem esperar de você. Gente, você não tem ideia quanto problema isto vai te evitar se nas relações você perguntar para as pessoas o que você espera desta relação. E se você também dizer, você pode esperar isto de mim. Eu disse hoje pela manhã que eu já magoei muita gente, irmãos. E antes de você dizer, nossa pastor, você era tão ruim assim, falei assim, não. Eu magoo muita gente porque as pessoas têm expectativas de mim que às vezes elas não deveriam ter. Porque eu nunca deixei isto claro. Né? E às vezes quando nós criamos uma expectativa que não foi declarada, isto causa mágoa. Você sabe que a maioria das nossas mágoas não são porque as pessoas erraram com a gente de uma forma direta e clara ou nos ofenderam. A maioria das nossas mágoas é porque nós esperávamos de alguém alguma coisa e isto não aconteceu. Às vezes a senhora, dona casada, diz para seu marido que você não queria presente no dia dos namorados ou de aniversário. E ele não te deu. E você diz assim, eu estou triste porque ele não me deu. Eu falo assim, porque ele entende literalmente, dona. Ele diz que quando você diz uma coisa, ele não vai dar mesmo. Mas você está dizendo, eu quero que você me surpreenda. Porque se você me surpreender e me der alguma coisa que eu não te pedi, eu vou saber que você fez de coração porque você me amava. Ele é maravilhoso. Mentira, isso não vai funcionar nunca para os homens. A gente entende, não entende isso não. Então deixe claro as suas expectativas. Uma dica para você, dona. A Sueli me manda 5 itens do que ela quer ganhar. Aprendeu a lição. Aí eu escolho de uns 5. Aprenda com ela. Vamos lá. Leve as pessoas a transcenderem na conquista e durante o envolvimento com os desafios. O que eu estou querendo dizer? Leve as pessoas a irem além. Você pode traduzir, tira pessoas do conforto delas para um lugar de crescimento. Quando você vive isto é maravilhoso, você toca o coração das pessoas. Onde a gente aprende isso? No versículo 5. É um versículo sensacional. Olha o que vai dizer o versículo 5, gente. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade, olha aí, não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Cá entre nós, qual é a tendência humana quando um não faz? Os outros não fazem. Se você está trabalhando em equipe, um começa a dar corpo mole, geralmente o pessoal pensa assim, eu não vou não, imagina, fazer o trabalho do outro, está ganhando o outro, aí você não faz. Agora, imagina a liderança de Neemias. Os tecoitas, seus líderes, seus nobres, não fizeram, mas os tecoitas foram lá. Por quê? Porque eles transcenderam, eles foram além. Gente, tem uma coisa que eu gosto demais de fazer, é tirar a gente do conforto. Quem está trabalhando do meu lado sabe disso, que eu vou convidar você a sair do seu conforto, do lugar, ir além, ir mais longe. Quando você faz isto, as pessoas crescem ao seu redor, celebre isto. É maravilhoso quando você desafia pessoas a crescerem. Saiba apreciar as grandes e as pequenas coisas, ou as pequenas conquistas. Seja um encorajador ambulante. Esta frase eu ouvi do pastor Bill Hybels, se referindo a John Maxwell, autor de vários livros de liderança. Pastor Bill Hybels definiu o pastor John Maxwell com uma palavra só. Ele disse assim, ele é um encorajador ambulante.
Eu gostei tanto disso, eu falei assim, Jesus, eu quero ser um negócio desse também. Eu quero também viver isto diante de Deus. E como você faz isso? Aprecie as coisas grandes, mas também as pequenas. Onde nós aprendemos este princípio? Versículo 13 e 14, leia comigo. A porta do vale foi reparada por Anum, grife esse aí, Anum, e pelos moradores de Zanoa. Eles as reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também, além disso, repararam 450 metros do muro, até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por quem? Por Malquias, filho de Racabe, governador do distrito de Bete-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Qual é o princípio aqui? Você percebe que teve um que restaurou a porta e mais 450. Teve outro que só restaurou a porta. Mas os dois estão registrados. Os dois estão sendo encorajados. Os dois estão recebendo créditos. A glória ou a honra está sendo dada tanto àquele que construiu muito, como àquele que construiu pouco. É importante. Neemias não permitiu, amados, que o tamanho da realização de uma pessoa fizesse que não percebesse o esforço da outra. É isto que nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos, às vezes, eu confesso para vocês que como líder, eu me sinto seguro muitas vezes em encorajar pessoas no particular. Mas eu entendo também que nós precisamos criar uma cultura de encorajamento público, coletivo. Por que eu falo isso? Porque isso também encoraja e inspira. Mas eu confesso que eu já fiquei traumatizado. Porque às vezes eu quero fazer um encorajamento público de alguém, aí a gente chama um para vir aqui, quero orar por você e agradecer pelo que ele fez. Aí que está lá, fala assim, nossa, só ele? E a mim não? Né? E aí já fica aquele negócio. Gente, às vezes os pastores, a gente chama assim, vamos orar pelo aniversário de fulano, agora no culto. Fala assim, nossa, puxa saco do pastor, só ele orou por ele, por que por mim não? Se chamar, vamos orar por fulano tal que vai viajar. Quando viajei o ano passado, o pastor nem me chamou para orar por mim. Já reparou? Aí a gente, o que acontece? Aí fala assim, não vou orar por ninguém, não vou falar por ninguém. E aí a gente mata tudo, e aí não encoraja, e aí todo mundo fica sem encorajamento. Eu acho que a gente precisa de uma certa maturidade para compreender, né, gente? Olha o que o versículo 20 vai falar para nós, irmãos. Só para a gente entender aqui em nós. Olha só o que o versículo 20 vai dizer. Depois dele, reparou com grande ardor. É o único versículo que fala uma atitude de alguém. Reparou com grande ardor quem? Baruque, filho de Zabaia. Outra porção deste ângulo do muro até a porta da casa de Eliabe, o sumo sacerdote, alguém que se destacou. Eu acredito, irmãos, é verdade, todos nós trabalhamos e servimos, mas também há muita gente que se doa de uma maneira que muitas vezes nós temos que reconhecer, e nós temos que encorajar. Eu recebi um encorajamento desses. Eu trouxe até meu troféu, eu gosto demais disso aqui. Tenho 2 presentes que eu recebi nos últimos anos, que eu acho maravilhoso. O primeiro é este, o segundo é uma cafeteira que tem lá em casa, viu? Obrigado que me deu a cafeteira, você não tem ideia. E o terceiro, uma poltrona, gente. Pensa, Freud perde para mim naquela poltrona. Obrigado. Alguns anos atrás, eu me senti um péssimo líder. Pensa num sujeito frustrado. Nada dava certo. Eu dizia assim, só faço errado. Cada congresso de liderança que eu ia, eu voltava mais desanimado, porque eu dizia assim, eu sou um péssimo líder. E um dia eu falei para a minha igreja e pedi perdão para eles. E eu disse que eu só tinha uma coisa que eu via boa em mim, que eles podiam ter certeza, é que eu os amava de todo o coração, de verdade. Que eu era muito honesto no amor que eu tinha por elas. E eu disse que eu me sentia igual a Davi, que só tinha uma pedra, mas que com essa pedra eu conseguiria matar os gigantes.
Na minha despedida, eles me deram este troféu, que é uma pedra escrito aqui com várias flores: amor, amor e amor. Eu disse que eu era um homem de uma pedra só, e com ela eu iria matar os gigantes. Lendo o livro do pastor Rick Warren sobre liderança, ele disse que ele faz uma coisa dessa, só que ele coloca aqui em cima prêmio ao matador de gigantes. E eu disse para a nossa equipe que eu vou querer dar esse prêmio agora, a partir de agora, para a nossa igreja. Para pessoas que matam gigantes. Durante um ano, desafiam situações no ministério. E aí eu vou inaugurar, a partir de hoje, datada largada, o prêmio matador de gigantes. Deu para entender? E eu não quero que você fique ciúme, fale assim: nossa, só ele. Não, vai chegar o seu dia também. Mas há pessoas que vivem muitas vezes situações difíceis, como o Baraque, que é registrado aqui. Eu trouxe meu prêmio, uma das coisas que eu gostei muito. Que mais? Número 2, lidere pelo exemplo. E depois, coordene as pessoas certas, para trabalharem nos lugares certos, com as motivações certas. Antes de todas estas coisas, entenda que precisa liderar. Liderar pelo exemplo e depois coordenar. A motivação, queridos, sem organização, leva à frustração. Motivação sem organização leva à frustração. Este texto, querido, no capítulo 3, fala da construção do muro de Jerusalém. Haviam 8 portas e ele coordenou 38 grupos de atuação. E em 52 dias foi restaurado o muro de Jerusalém. Tá bom? Agora, vamos lá. Primeiro princípio aqui sobre esse ponto. Priorize a harmonia entre as pessoas envolvidas, mesmo que isto leve um pouco mais de tempo. Priorize a harmonia. Há expressões como junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois deles, que se repete nos textos, mostram que todos trabalhavam em harmonia. Não havia disputas, ciúmes, brigas, melindres, mimimi, não tinha. Cada um devia estar contente com a sua tarefa. Todos deveriam trabalhar para o mesmo propósito, ou seja, a reconstrução da cidade. Queridos, compreenda, a nossa missão deve ser muito maior do que o nosso ego. A nossa visão deve ir além daquilo que nós muitas vezes queremos. Disse para a nossa equipe pastoral uma palavra que quero comunicar a você como igreja. Qual é a minha visão de ministério pastoral? Não gosto de usar a expressão pastor auxiliar, porque ela dá a ideia de que o outro não tem importância, tipo banco, sabe? Está no banco. Não gosto disso. Eu entendo que a igreja, e também eu disse para eles que no ministério eu não chamo pessoas para uma tarefa. Ou seja, nós não chamamos pessoas para a tarefa de cuidar de carros ou de cozinhar. Não chamo um pastor para uma área específica, não. Ainda que muitas vezes comecemos a trabalhar em áreas específicas, o chamado e a visão é para a igreja. São pastores da igreja. O que me diferencia entre eu e eles é que eu, como pastor líder, sou responsável pela visão. Sou o representante legal, sim, da igreja, de acordo com os nossos estatutos. Mas a ideia de importância pastoral, todos temos o mesmo chamado e a mesma responsabilidade. E todos precisaremos dar contas a Deus daquilo que o Senhor nos colocou nas mãos. Então, chamamos pastores e pessoas não para fazer tarefas. Nós chamamos para uma visão. Quem está cuidando do som, não está cuidando de som, está cuidando de vidas, está trabalhando com pessoas. Quem está varrendo, não está varrendo o chão, está cuidando de vida, está trabalhando com pessoas, está amando. É para isso que nós chamamos pessoas.
Portanto, se nós mudamos alguma coisa, não, proteja seu coração. A missão é mais importante do que o seu ego, do que você acha. Esta é a diferença do ministério de uma igreja. Você entende isto, que não tinha competição em Neemias. As pessoas construíam às vezes coisas grandes ou às vezes pequenas, mas todas elas foram valorizadas. Isto é ser igreja. Os relacionamentos são importantes. O autor do livro O Monge e o Executivo, James Hunter, diz que a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Diz ainda que se nós nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamentos, ou só em tarefas e não também em relacionamentos, podemos ter muitas vezes má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Por isso, nós vamos devagar, mas precisamos ir em harmonia. As relações para nós são importantes. Outra dica para coordenar: simplifique o máximo que for possível na execução das tarefas. Simplifique ao máximo. As expressões como, por exemplo, de frente da sua casa, de frente da sua morada, registrada no versículo 23, 28 e 30, revelam que Neemias otimizava os recursos humanos. Por quê? De frente da sua casa. Porque, na linguagem diria, ele estava economizando vale transporte, trabalho, tempo. Ou seja, as pessoas próximas, elas potencializariam o seu tempo. Não somente de tempo, mas emocionalmente. Você lembra que Sambalat, Tobia e essa turma estavam fazendo ameaças? Você vai ler sobre isso no capítulo 4. Já pensou eu estar construindo do outro lado da minha casa? Quem vai proteger a minha casa? Então, ele organizou, ele simplificou, ele tornou fácil, ele tornou acessível. Por vezes, nós complicamos demais o meio campo, gente. Às vezes, nós criamos gráficos, estratégias e um monte de coisa para o pessoal guardar. Só complica. Eu gosto de 3 coisas, sabe? 3 coisas, 4 coisas no máximo. Passando disso, já esqueci, não me lembro mais. Simplifique ao lidar com pessoas. Simplifique o máximo que você puder. Prefira trabalhar em e com equipes. Isto requer habilidade e paciência para coordenar cada um na sua melhor função. Trabalhar em equipes requer negociações, requer perda, requer ouvir, requer ajustes. Se você já fez trabalho em grupo, na faculdade, na escola, você sabe o desafio que isto requer. Trabalhar em equipes, nós vamos mais devagar, mas nós caminhamos mais longe. Nós vamos mais longe. Sem trabalho coordenado, queridos, reina o caos. Reina o caos. Por isso, prefira trabalhar em equipes. Número 3, tenha estratégias e expectativas corretas no processo de envolver pessoas. Não só estratégias, tenha expectativa correta sobre as pessoas. As maiores dores e os maiores fracassos em lidar com pessoas é porque muitas vezes nós temos expectativas erradas sobre as pessoas. Uma delas, que você nunca deve esquecer: as pessoas mudam. As pessoas mudam. Repita comigo: as pessoas mudam o tempo todo. Elas mudam. Por isso você tem que ter isto claro. Envolva primeiro os líderes e os que exercem influência. Quem deve ser o primeiro a aceitar o chamado, a ir no desafio, a dar o exemplo? Olha o que vai dizer o versículo 1, versículo 22 e versículo 28. Como começa o versículo 1? Diz assim: o sumo sacerdote. Diríamos no nosso contexto, o pastor sênior, né? O homem, né? O cara ali, o primeiro. Ele começa capítulo 3 dizendo quem foi o primeiro a trabalhar.
Quem é o primeiro a responder? Lidere pelo exemplo. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo: pastor, sabe por que eu sigo você? Fala assim: não sei, me responda. Porque eu vi você arregaçar as mangas. Porque eu sei que você estava nessa. Porque eu sei que você estava junto. As pessoas se impressionam com as nossas palavras, irmãos, mas elas nos seguem pelo exemplo. Até quando a gente erra, a gente pode ser exemplo. Peça perdão, reconheça o erro, não fique escondendo. Assuma a sua responsabilidade. Envolva líderes. Olha, o versículo vai dizer: os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Novamente o princípio da simplicidade. A porta das ovelhas era o lugar onde entravam os sacrifícios. E os sacerdotes reconstruíram os muros que estavam próximos ao trabalho deles. O versículo 22 diz: os demais reparos foram feitos por quem? Pelo sacerdote das redondezas. Versículo 28, acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. O que significa isso? O sacerdote tem 3 versículos que demonstram o que eles fizeram. Eu quero te dizer uma coisa, querido: liderar é isso. Liderar é muito trabalho. Mas também, igreja, os líderes precisam receber maior honra, diz a palavra de Deus. Maior honra. Aqueles que servem, aqueles que trabalham, a igreja, o time, a equipe deve estar reconhecendo isso. Nós precisamos uma maturidade para parar com aqueles ciúmes muitas vezes. Entender que existe gente que trabalha, que se dedica, que abre mão, e nós devemos encorajar e honrar e trabalhar com isso. Olha o que vai dizer também: trabalhe para não deixar ninguém de fora, mas saiba que haverá pessoas que ficarão nas arquibancadas e não se empolgarão com o trabalho. Trabalhe para não deixar ninguém de fora, mas vai ter gente que não vai trabalhar. Onde está isso? No versículo 5. Os tecoitas, os seus nobres, não colocaram a mão na massa. Mas você não vê Neemias criando uma estratégia para envolvê-los. Você não viu ele dando um discurso, que nem às vezes a gente marca uma reunião, 20 falta, 5 vieram e você descarrega toda a sua frustração naqueles 5 que estão presentes, falando daqueles 20 que não tiveram. Misericórdia, você tem que sair, abraçar todo mundo, dar 10 reais e dizer obrigado por você vir. Entendeu? Porque às vezes nós somos assim, já reparou? A gente fala as coisas certas para a pessoa errada. Não fique concentrado naqueles que não estão. Valorize aquelas pessoas que estão perto de você, encoraje essas pessoas, envolva. Muitas vezes você não deve esperar por uniformidade. Todo mundo, não vai acontecer. Irmãos, se a igreja um dia esperar uniformidade para se mover, a gente não sai do lugar. Saiba disso. Então não espere unanimidade o tempo todo, não vai acontecer. Muitas vezes acontece, nós celebramos, mas quando não acontecer, não desanime, pergunte a Deus, consulte isso. Que mais? Além disso, envolva o máximo de pessoas que você puder durante o processo e de acordo com as suas potencialidades e habilidades. Envolva o máximo de pessoas. Versículo 12 é precioso, irmãos, é inspirador. Eu dou glórias a Deus no versículo 12. Olha o que vai dizer o versículo 12. Salum, filho de Alois, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. Só as irmãs, com a ajuda de suas filhas. Você acha que a mulherada não botou a mão? Botou a mão, aquela mão fina, leve, estava construindo. Teve mulher construindo. Eu tenho me preocupado, de certa forma, como pastor, por interpretações de textos. Não vou entrar
nesse debate, mas quero falar da minha visão, como pastor. Hoje, se escuta muito de que as mulheres não deveriam pregar, que esta é uma coisa só dos homens. E usam textos em contextos que o apóstolo Paulo usou por situações específicas naquele lugar. E que mulheres não devem ensinar. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O Senhor deixa muito claro que os dons de ensino e de profecia foram derramados também sobre mulheres. Foi derramado sobre mulheres. Como vou limitar a ação do Espírito Santo de Deus? Governo é muito diferente. A Bíblia deixa muito claro que quem precisa governar são os homens. Ou seja, o primeiro a responder e a se sacrificar e a colocar isto em xeque são os homens. Deus espera isto de nós. Isso não tem a ver com falta de protagonismo das mulheres, nem muito menos que mulheres não possam liderar ou governar, se tornar presidente. Não estou falando nada disso. Estou falando de responsabilidade de função. Os primeiros a responder devem ser os homens. Deus espera isso de nós. Quando você vira uma mulher pregando para você, abençoa, receba diante de Deus. Não deixe que estas coisas fiquem de fora no teu coração. As mulheres também reconstruíram os muros, pessoal. A mulherada está aqui, não deixe nada de fora. Está dando para entender o que eu estou falando? Os homens estão falando amém, irmãos? Amém. Cadê esses homens aí, Jesus? A mulherada tem que falar amém mais alto. Vocês estão devagar demais, Jesus. Vamos embora, eu estou passando o tempo aqui. Vemos aqui, queridos, unidades familiares, pessoas segundo a sua cidade, suas perícias. Tinha ouriveis, perfumistas, mercadores, todo tipo de gente. Tinha gente de mão lisa que não estava acostumado a trabalhar no pesado. Todos eles estavam envolvidos na obra. Em quarto lugar, e para terminar, suas palavras importam e terão um grande impacto sobre as pessoas. Suas palavras importam e terão grande impacto sobre as pessoas. Aquilo que você diz é extremamente importante. Portanto, delegue cabeças de áreas e confira-lhes autoridade pública. Olha o que vai dizer o versículo 17. Depois deles, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sublinha ali, sobre a responsabilidade de Reum. Sobre a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Tinha coordenadores, que eu chamo de cabeça de área. Tinha gente responsável. Eu quero te dizer uma coisa, quero falar à minha igreja, com muito carinho para você. A obra de Deus, quando é extensa, grandiosa, requer tempo, precisam ter cabeças de áreas, líderes de ministérios. Você deve respeitá-los, você deve honrá-los, você deve reconhecer. Isto não é hierarquia, não é que um maior que o outro, é função. Eu não sou maior do que nenhum de vocês diante de Deus, vou dar conta disso. A minha função é diferente por causa daquilo que Deus colocou. Mas eu quero te dizer que nós não trabalhamos com hierarquia aqui na igreja. Se nós nos sentamos aqui na frente, equipe pastoral, é porque nós decidimos sobre o culto, precisamos tomar decisões, trocar informações, falar do que acontece, é uma questão estratégica e não uma questão hierárquica. Se nós, às vezes, escolhemos um líder, não é porque ele seja melhor ou pior do que você, é apenas uma função, um papel. Se você não respeitar a pessoa do estacionamento, dizendo para você, não estacione ali, você está desrespeitando a mim também. Você está respeitando a liderança. Se uma professora, cuidando do seu filho, diz, você não pode entrar, e você diz, vou entrar sim. Você não manda em mim, só falta falar que nem as crianças, sabe? Fala assim, você está desrespeitando a liderança.
Tudo isto requer saúde, é importante. Nós nos desacostumamos a entender e respeitar a autoridade, liderança, e isto produz crescimento. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe mais se submeter, que bate um professor, que às vezes não sabe mais ouvir ordens e regras. Estamos vivendo num caos como sociedade. A igreja precisa ser um lugar de cura. É maravilhoso. Irmãos, eu me submeto. Você acha que como pastor eu saio por aí porque eu sou o pastor, mando aqui? Não. Eu peço até permissão para sair, para pregar fora. Não saio por aí dizendo, eu digo, irmãos, posso sair? A diretoria do pastor pode. Se eles falarem que não, não vou. Simples, não vou. Agora, precisa disso? Não. A submissão mútua é bênção de Deus, nos protege, guarda o nosso coração. Nós precisamos resgatar os princípios, os cabeças de área são necessários para coordenar. E em último lugar, para terminar, dê instruções claras. Dê instruções claras. O que significa dar instruções claras? Teste sua comunicação antes de torná-la pública. A técnica drive-thru do McDonald's. Já comeu no McDonald's? Comeste no McDonald's? Entrou no carro ali? Né? Você quando vai lá fazer uma compra, né? Você vai perguntar. No meu caso eu gosto de Big Mac. A Sueli gosta do cheddar. Ultimamente estou fugindo desses pensamentos gordos. Mas quando a gente vai lá no drive-thru, você faz o seu pedido. E você diz assim, quero 2 Big Mac, 2 tal, batata frita, milkshake, dependendo do seu pedido. Aí ela tem que responder, o senhor pediu 2 Big Mac, batata grande? Não, batata pequena. Aí ela repete tudo de novo. Aí quando você entendeu, aí você diz assim, é isso aí. É isso que eu chamo de teste sua comunicação. Sabe por quê? Porque eu já me comuniquei, achei que tinha sido claro, falei A e a pessoa entendeu Z. E eu não fiz a técnica drive-thru. Não perguntei de volta. A sua comunicação clara precisa o tempo todo você dizer o que vocês estão entendendo. Isto é importantíssimo. O que as pessoas estão entendendo. Henry Ford dizia, reunir-se é um bom começo. Manter-se juntos é progredir. Pensar juntos é ter unidade. E trabalhar juntos é triunfar. É triunfar. Quero terminar com um versículo. Lucas capítulo 10, versículo 20. O Senhor Jesus usou todos estes princípios com os discípulos. Você encontra isso em Lucas capítulo 10. Ele enviou 70, deu ordens claras, os motivou, disse para eles como eles deveriam agir. Quando eles voltaram, eles relataram a Jesus, dizendo que os demônios se sujeitavam ao seu nome, que tinham curado os enfermos. Mas sabe o que Jesus respondeu a eles? Leiam comigo o versículo 20, por favor, do Lucas 10. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia. Eu quero te dizer que tem uma lista igualzinha a Neemias 3, no livro da vida do Senhor nosso Deus. E ali está o seu nome, se você entregou a sua vida a Jesus. E eu quero te dizer que naquele dia também tem troféu. A Bíblia chama de galardão, que são os prêmios, as medalhas que Deus estará dando a todos aqueles que perseveraram, que lutaram o bom combate. Talvez você ainda tenha dúvidas se seu nome está escrito no livro da vida. O que Jesus está dizendo, a questão não é o quanto você produz. A questão é que você é dele, você lhe pertence. E nesta noite, eu quero convidar você a ter a clareza de que o seu nome pode estar escrito no livro da vida. Esse é o chamado de Deus para você.
Este é o maior presente que a gente tem. Envolver-se na obra do Senhor. Deus está chamando pessoas. Deus está te convidando a viver um processo de restauração. Talvez alguns de vocês foram feridos no meio do caminho. Talvez alguns de vocês se machucaram porque você não foi reconhecido no seu trabalho, porque o abraço, o reconhecimento não aconteceu. Ao contrário, talvez a crítica, a cobrança, ou talvez você viu outros sendo reconhecidos e você não, e isto machucou o teu coração. Talvez o seu líder tenha ferido você injustamente. Eu quero te pedir perdão se algum dia um pastor feriu você, se um líder espiritual um dia machucou você. E eu quero também que você dê um passo para algo novo hoje. Eu vou estar descendo, e eu vou pedir para o pessoal agora, depois trazer antes, porque eu pedi, né, trazer os elementos para mim da ceia, e eu vou descer. E eu quero convidar você que se algum pastor, algum líder espiritual machucou você, ou você tenha ferido alguém, e você queira pedir perdão, se essa pessoa não estiver aqui, simbolicamente você vai trocar o seu cálice comigo. Eu vou te abraçar e eu vou estar abençoando também a sua vida. Se você foi magoado por alguém que está aqui, ou você quer dizer eu quero perdoar, você pode trocar o cálice com uma pessoa que ela possa estar aqui. Você vai ter que sair do seu lugar e ir lá e trocar. Se de repente a pessoa não está aqui, mas você que simbolicamente quer dizer eu quero liberar esse perdão de alguém que tenha me machucado, você troca com alguém que está do seu lado, e você vai dizer eu estou perdoando, eu estou pedindo perdão. O Senhor tem nos convidado a um tempo de restauração como igreja. Ser machucado, irmãos, faz parte do meio da jornada e do caminho. O nosso coração, cada vez mais, no serviço do Senhor, vai ficando mole, e o nosso couro vai ficando mais duro. É isto que é a nossa jornada em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Os elementos vão passar, você vai sentar, e enquanto nós estivermos cantando, eu vou ficar aqui esperando por você, para dar um passo de fé e de reconciliação em Cristo Jesus.